Bem, vamos continuar aí os nossos estudos, tá? Aqui com relação às informações, né, e as séries históricas que nós temos aí. Então aqui eu trago informação lá do interior do Nordeste, o açude de Boqueirão, açude que tem uma relevância muito importante para nossa região, tá? Principalmente a região que envolve a Campina Grande, que é chamado também da região do Planalto da Borborema, tá? Que tá lá na Paraíba. E eu trago aí algumas informações que é a retirada de água e perdas por evaporação nesse intervalo de 98 até 2000, né? Então nós vemos aí a plotagem, né, do gráfico e nós podemos observar aí como se comporta, né? Então veja, a retirada de água, a gente vai perceber aí, ó, que olha como é interessante, tá? A gente consegue verificar como que se dá os eventos e como é que esses eventos eles vão se conciliando até com os impactos antrópicos, porque nós temos aí a retirada de água para o abastecimento, nós temos aí um manancial que ele é um manancial que ele possui múltiplos usos, ele é utilizado para abastecimento, ele é utilizado também para irrigação, então veja a necessidade aí, ó, de compatibilizar o uso dessa água, isso é muito importante quando nós falamos de planejamento de recursos hídricos, planejamento e gestão de recursos hídricos. Então veja, nós temos aí um gráfico em vermelho, né, que traz a evaporação que ocorreu no manancial, no espelho d'água. Nós temos em azul o que foi utilizado para abastecimento, né? E nós temos aí em verde o que foi utilizado para irrigação. Olha como se comporta aí, né? Então nós temos aí, por exemplo, o período aí, ó, de fevereiro de 99 até agosto de 99, que houve uma diminuição, né, bem significativa da utilização da água para irrigação. Nós temos aí um período de agosto de 98 até fevereiro de 99, que a evaporação, né, a retirada de água por evaporação foi maior do que o abastecimento e do que a irrigação, né? E depois e esse evento vai repetir onde? Aqui, ó, em agosto de 99, né, até o final do gráfico, a gente verifica que isso ocorreu novamente. Então evaporou muito. E por que evapora muito? Porque nós estamos falando de uma região de semiárido, né? Uma região que apresenta um alto índice de evaporação, tá? Então isso a gente começa a compreender como se comporta, né? Como a coisa vai acontecendo e a gente também começa a fazer o nosso planejamento, tá bom? E mais informações com relação às chuvas lá em Ilha Solteira, né? Região de São Paulo. Então nós temos aí no estado de São Paulo, nós temos aí chuvas aí, ó, milímetros por mês, né? Nós estamos falando aí de chuvas. Nós temos aí os anos, tá? Então nós vamos tendo aí os anos e nós temos lá a média histórica no final do gráfico, aí de 92 até 2015. Então uma série histórica muito boa, inclusive, tá bom? Não é fácil termos uma série histórica tão completa, tá bom? Depois nós vamos falar sobre a questão de registro de dados, como que esses dados são monitorados, a importância de se ter as estações meteorológicas, né, que são muito importantes para que a gente faça as coletas de dados, quando a gente tem o monitoramento que é feito, né, nós temos o CEMADEM, que é um órgão aí que faz um monitoramento fantástico, entre outros também, né, o próprio INPE, que faz um monitoramento por satélite, né, de vários aspectos relacionados ao clima, questões ambientais. Então essa parte do monitoramento é uma área, né, dentro do estudo ambiental e até inclusive dentro do estudo hidrológico que é muito importante e de fundamental importância para todo o planejamento que nós vamos fazer a posterior, tá bom? Perdão. Então aí nós temos também chuva histórica aí no Noroeste Paulista, né? E aí nós conseguimos verificar aí, ó, o histórico, tá? O histórico que vem ocorrendo em vários locais. Então nós temos o histórico aí 2015, né? Então a gente começa a perceber que 2015 ele supera, né? Ele supera aí a precipitação histórica, né, para esses locais, para Ilha Solteira, para Bonança, para Itapura, entre outros locais aí, como vocês conseguem verificar, tá? Tudo aqui, como a gente consegue verificar no gráfico, tá bom? Aqui nós temos também algumas temperaturas, né, com relação à temperatura, mesma coisa, temperatura máxima, mínima e a temperatura média aí, ó, e nesse caso aí ela é diária, né? Nós temos aí do dia 15, né, do 1 de 2018 até o dia 28 de 2 de 2018,
né, com intervalos aí em torno de dois em 2 dias, né, praticamente. Então, nós temos aí um monitoramento, tá bom? É outra forma também da gente ter uma série histórica. Aqui também nós temos duas informações importantes: precipitação e evapotranspiração. Outra informação também bastante relevante. Acredito que o professor Nelson já deve ter comentado com vocês, né? Então, nós temos aí os gráficos em coluna, como eu falei, precipitação, geralmente representada, e aí a evapotranspiração, essa linha aí, tá? Então, nós vemos aí períodos que a evapotranspiração ela ocorre, né? E a precipitação é zerada, tá? Então, aí isso vai interferir bastante na questão da umidade relativa do ar, tá bom? Então, aí são situações que ocorrem e a gente começa a verificar a diferença, né, entre um período e outro, tá bom? Aqui também a umidade relativa, né, que está bem influenciada pela evapotranspiração, tá? Então, a gente também começa a ter informações aí também, isso é importante para nós, tá? E voltando ainda com relação aos estudos aí estatísticos, o que acontece? Todos os estudos estatísticos, muitas vezes, quando nós começamos a observar ou fazer uma descrição de determinado local, a gente começa a estudar uma população, né? A população. O que vem a ser essa população? A definição está aí, né? Todos os resultados possíveis de uma variável hidrológica descrita por uma ou mais distribuição de probabilidade definida por parâmetros, tá? Então, tem vários parâmetros aí. Tá? Não vou entrar em detalhes com relação às letras gregas, tá bom? Para a gente poder simplificar um pouco mais a informação. Então, veja, eu tenho uma população, é tudo que eu tenho, é a minha população. Mas, muitas vezes, aquela população ela é tão grande, como acontece com a série histórica, e eu não consigo, às vezes eu tenho informação de dados diários de 20 anos, 30 anos, então aquilo é enorme, é uma gama de informações. Será que realmente eu preciso utilizar tudo aquilo? Será que eu não posso coletar alguma coisa ali e poder inferir algo sobre aquela região, sobre aquele fenômeno a partir daquela série histórica? Posso sim. E aí o que eu faço? Eu coleto uma amostra daquela minha população, né? Eu vou lá e coleto uma amostra e eu verifico. Se eu quero saber qual a qualidade de uma determinada água do manancial, eu tenho aquele manancial todo. Eu vou pegar aquele volume de água exorbitante e vou analisar? Não. Eu coleto uma amostra. Eu vou lá e coleto uma amostra e aí eu vou inferir algo a partir daquela amostra, tá bom? Então, há uma dedução e uma indução, como a gente vê aí o processo. Pela amostra, eu vou conseguir induzir alguma coisa. Eu vou conseguir inferir alguma coisa a respeito daquela minha população, ok? E aí algumas características das variáveis hidrológicas, né, e suas unidades, vocês já devem ter conhecimento, né, com relação a isso, como é que se caracteriza a precipitação, a altura, intensidade, duração, né? Lembrando que a intensidade é a altura pela duração, quanto tempo o evento hidrológico ele ocorre. Então, isso é bem definido. Então, a gente tem aí as unidades de medida. A evaporação e evapotranspiração, tá? Infiltração, que nós vamos ver posteriormente. O escoamento subterrâneo, escoamento superficial, subsuperficial. Nós vamos tratar isso de maneira bem diferente, e separado. Então, nós temos aí as variáveis características e as unidades de cada uma delas, ok? E aí nós entramos em outro conceito muito importante, já que nós vamos falar de risco hidrológico, tá bom? E nós temos aí o conceito de risco e perigo, tá bom? Então vamos dar uma pausa aqui e nós voltamos falando justamente sobre esse tema tão importante para nós.